Da opressão à ascensão, a nova face do opressor social. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre uma questão que envolve história, sociologia e política. Eu sou Cid Vieira, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e vamos ao vídeo. Como a ascensão social de certos grupos que, especialmente aqueles que antes eram marginalizados, pode influenciar mudanças na sua orientação política. Você já se perguntou por que muitos que no passado votaram na esquerda hoje apoiam partidos de direita ou até extrema direita? E mais, como isso se conecta à história dos antigos capatazes e capitães do mato no Brasil colonial? Vamos contextualizar e fazer uma analogia aos dias atuais com a época colonial. Vamos analisar essas questões e entender as forças sociais e políticas por trás dessa transformação. Mas primeiro precisamos fazer um contexto histórico. Para entendermos o fenômeno atual, precisamos voltar no tempo, na época da escravidão no Brasil. A sociedade era altamente hierárquica. Os grandes fazendeiros, donos de engenho, exerciam poder absoluto sobre os escravizados. Mas eles não podiam fazer isso sozinhos. Eles precisavam contar com pessoas de confiança. Os capatazes eram, muitas vezes, ou a maioria das vezes, homens brancos e pobres, que, sem propriedade ou riqueza, encontravam seu lugar exercendo um papel de intermediário da opressão. Eles trabalhavam diretamente para os fazendeiros, controlando os escravizados, garantindo que o trabalho fosse feito e punindo aqueles que resistiam. O que é interessante aqui é que, embora fossem pobres, esses capatazes aceitavam sua posição dentro da hierarquia, porque, de certa forma, ele os protegia e os fazia sentir parte do sistema de poder. Agora, similarmente, alguns escravos que se destacavam por sua obediência ou habilidades e lealdades eram recompensados com um status especial. Esses escravos podiam ser promovidos a capitães do mato, indivíduos negros que tinham a tarefa de caçar e punir os outros escravos fugitivos, seus irmãos. Assim como vemos como a opressão não era apenas uma dinâmica entre ricos e pobres ou entre raças, mas como o próprio sistema cooptava alguns dos mais marginalizados para perpetuar a opressão de seus semelhantes. A comparação moderna nos dias atuais. Agora avançamos para os dias atuais. Olhando para a política brasileira das últimas décadas, vimos como as políticas públicas implementadas pelos governos de esquerda, especialmente dos anos 2000 para cá, trouxeram grandes melhorias sociais e econômicas para uma parte significativa da população. Muitos cidadãos que antes enfrentavam condições de extrema pobreza conseguiram uma ascensão social através de programas como Bolsa Família ou acesso à educação superior por meio do ProUni, do FIES, do SISU e políticas de valorização do salário mínimo. Essa ascensão permitiu a compra de imóveis, de carros, de motos e uma inserção mais forte no mercado de trabalho, um mercado de trabalho especializado e com isso com salários muito mais altos e melhores condições de trabalho. Mas o que acontece depois? Com essa nova estabilidade financeira, muitos que outrora voltavam na esquerda começaram a migrar para a direita e até para a extrema direita. A pergunta é, por quê? Mas vamos para a parte interessante. A psicologia da ascensão social é a nova identidade. Uma das razões para essa mudança pode estar na forma como a ascensão social altera a percepção que uma pessoa tem de si mesma. Ao alcançar um certo nível de conforto econômico, o indivíduo passa a se identificar mais com a classe média do que com as classes populares, que ele era oriundo. E, na maioria das sociedades, a classe média tende a se preocupar principalmente com a manutenção do que conquistou. Isso gera uma mudança de mentalidade na pessoa. O foco passa da luta por inclusão social para a defesa do que se tem. Para muitos, o medo de perder esses ganhos materiais pode levá-los a apoiar forças políticas que prometem mais segurança econômica, mesmo que essas forças políticas sejam contrárias a políticas de distribuição de renda e de promoção da igualdade, que foram responsáveis por sua própria ascensão. Aqui entra a analogia com os antigos capatazes e capitães do mato. Da mesma forma que esses indivíduos se sentiam protegidos
protegidos pelo sistema de opressão que serviam, esses novos eleitores que se ansederam socialmente podem ver na direita a garantia de que seus interesses econômicos serão protegidos, mesmo que isso signifique apoiar políticas que prejudicam os mais pobres. Aí vem o mais interessante, o papel da direita e da extrema-direita, a estratégia da manutenção e de hegemonia. A direita sempre gastou muito dinheiro com propagandas para manter esse status quo. A direita e a extrema-direita têm uma compreensão clara de que, como a consciência de classe pode ameaçar seu poder. Um dos maiores temores das elites é que as classes trabalhadoras, especialmente aquelas que ascederam socialmente, desenvolvam uma consciência de classe e passe a se mobilizar contra as estruturas que perpetuam a desigualdade. Por isso, esses grupos políticos se esforçam para cooptar esses eleitores recém-ascedidos, usando uma estratégia que vão desde o apelo ao medo da perda econômica até a exploração de temas culturais e morais, como a defesa da família tradicional, da segurança pública e da ordem. Mas na realidade, eles nunca fizeram nada para mudar essa situação. Um exemplo claro é a narrativa de que qualquer governo de esquerda trará de volta a instabilidade econômica, a insegurança social e a ameaça aos valores tradicionais. Tudo baboseira. Esse discurso cria um cenário de medo, onde os ganhos pessoais conquistados por meio de políticas públicas são vistos como frágeis e constantemente ameaçados por mudanças políticas. Ao atrair esses eleitores para seu lado, a direita não apenas garante votos, mas também enfraquece o potencial de uma consciência de classe coletiva. Se os trabalhadores e a nova classe média se enxergam como indivíduos que devem proteger seus bens pessoais, em vez de como parte de uma classe maior que precisa lutar por direitos coletivos, a hegemonia da direita se mantém intacta. Aí vem a repetição do ciclo de opressão. Esse fenômeno não é novo na história. Vimos algo semelhante em várias revoluções ao longo dos séculos, onde grupos que outrora eram oprimidos, ao conquistarem poder ou privilégios, rapidamente se transformam em novos opressores. Um exemplo claro disso é a Revolução Francesa, onde a classe burguesa, depois de derrubar a nobreza, acabou se tornando uma nova elite opressora. Na Rússia, após a Revolução de 1917, o Partido Comunista, que surgiu como libertador dos camponeses e trabalhadores, rapidamente se tornou um regime totalitário que oprimia seu próprio povo, porque ascederam socialmente. A história nos mostra que muitas vezes aqueles que sobem ao topo, mesmo após longos períodos de opressão, acabam replicando as mesmas dinâmicas de poder que outrora combatiam. A importância da consciência política. Diante desse contexto, é fundamental que grupos que ascederam socialmente tenham consciência do impacto de suas escolhas políticas. O fato de terem conquistado melhores condições de vida não deve levar ao esquecimento de suas próprias origens e das lutas que permitiram a sua ascensão. Manter uma consciência política é importante para evitar que esses novos grupos simplesmente reproduzam as mesmas estruturas de exclusão e opressão contra as quais eles mesmos lutaram no passado. É essencial lembrar que a luta pela justiça social e pela igualdade não termina quando se alcança uma certa estabilidade pessoal. Para concluirmos, a mudança de postura política entre aqueles que ascederam socialmente é um fenômeno que precisa ser compreendido de maneira mais profunda. A história dos capatazes e capitães do mato nos ensina que quando grupos marginalizados conseguem algum nível de poder ou privilégio, eles podem ser cooptados pelo sistema opressor ou de opressão, contribuindo para a perpetuação dessas estruturas. O desafio é romper esse ciclo, criando uma
consciência coletiva que busque o bem-estar de todos e não apenas a proteção individual. E você, como você vê essa relação entre o oprimido e o opressor, ou então o oprimido que se torna um opressor na política atual? Deixe nos comentários e vamos debater esse tema tão relevante para mim. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!